funcionário que falta demais e ainda está sempre se atrasando para o trabalho. Como é que eu lido com isso? Olá, líder, aqui é Ricardo Malê. Nesse episódio a gente vai falar sobre esse problema que não é menor, que é um problema difícil, complicado, que incomoda a cabeça de muito gestor, de muito dono de negócio, que é lidar com pessoas que estão sempre se atrasando, estão sempre faltando, apresentando alguma desculpa para não comparecer na sua rotina de trabalho. Como é que a gente lida com essas situações? Primeiro ponto para a gente abordar aqui é a gente ter muito claro que atrasar-se e faltar em excesso, isso não é um comportamento normal, não é um comportamento desejado. A não ser, claro, na tua empresa, com o teu tipo de business, não exista uma necessidade de cumprimento de horários. Talvez você tenha uma equipe trabalhando de forma remota que você apenas estabelece objetivos com prazos e as pessoas fazem a sua rotina, as pessoas programam, né, as suas prioridades e te entregam o resultado no final do prazo acordado. Se é assim, ok. Mas, em geral, é muito difícil a gente ter um negócio que seja exclusivamente assim, né, de forma remota. A gente acaba precisando de pessoas que estejam disponíveis num horário determinado para atender clientes, para atender um telefone, para fazer um fechamento de um dia de rotina, de relatórios, etc, etc. Então, é muito difícil a gente dizer assim, não, meu negócio tudo bem, né? É uma Disneylândia, cada um chega a hora que quer, sai a hora que quer e a gente é feliz. É difícil essa situação. Eu passei por uma experiência pessoal bastante difícil, gerenciando uma equipe, em que, quando eu peguei esse trabalho, a equipe tinha uma cultura assim, de atrasos imensa, né? As pessoas se atrasavam praticamente todos os dias, atrasos de 15, de 20, de 30 minutos. E ainda pior, compensavam esses atrasos fazendo horas extras, ou seja, não entregavam aquilo que prometiam e ainda pediam um pouco mais. Bem, impensável, né? Como é que a gente lida com uma situação assim? Olha, se você está passando uma situação parecida, se existem aí pessoas na tua equipe que se atrasam, que fazem, tem um absenteísmo aí muito alto, querem sempre estar fazendo hora extra porque não conseguem concluir nada no prazo e tudo mais, você precisa tomar uma atitude. E eu sugiro que você comece essa mudança cultural por um ponto que é essencial em praticamente qualquer mudança de cultura, que é simplesmente dar o exemplo. Começa dando exemplo. Como dar o exemplo? Primeiro ponto, né? Valoriza o tempo. O tempo é um bem altamente precioso, simplesmente porque o tempo ele não pode ser investido, ele não pode ser poupado, o tempo é algo que flui ininterruptamente, sem forma de você poder controlá-lo. Então você precisa valorizar o tempo. E isso, em última análise, significa que você é uma pessoa que valoriza a própria vida. Não desperdice tempo, mostre que você, em primeiro lugar, tem muita atenção ao valor do tempo. Como é que você faz isso? Bem, cumprindo horários e prazos, primeiramente. Você estabelece uma reunião com a tua equipe, olha, a reunião começa às 7 da manhã. Você tem que estar lá às 10 para 7 para arrumar a sala. Você tem que estar lá às 7 em ponto, iniciando a agenda. Começar a dar concessões, não, às 7h15, tudo bem, vamos esperar quem está chegando, coisa e tal, para a gente começar, já começa por aí. O desvio de uma cultura onde você realmente precisa valorizar o tempo. Valorize prazos, entrega de projetos, de relatórios. Seja muito caxias em relação aos teus horários, ao teu tempo. Dando o exemplo, você começa a já ter a base da construção de uma cultura. Sem o exemplo fica muito difícil, porque aí você exige que o teu funcionário chegue no horário, você chega meia hora atrasado, sem nenhuma justificativa plausível. É ruim, né? Então, esse é o ponto. Cumpra horários, valorize tempo, cumpra horários. Terceiro ponto em relação a essa mudança de postura sua, que é o início do processo, é que você precisa estar presente. Estar presente de fato na rotina das pessoas, dar importância para o trabalho de cada um.
mostra às pessoas que você valoriza a presença delas, que você valoriza a atitude proativa no dia a dia, na solução de problemas, ao lidar com clientes, enfim. Você precisa ser presente para que as pessoas também queiram estar presentes ao seu lado. Isso é importante. Agora, existem pessoas que, mesmo você dando exemplo, elas simplesmente não seguem os exemplos, porque elas estão contaminadas com exemplos externos, com maus exemplos no caso, né? Elas vêm contaminadas com ideias, com ideologias eventualmente, com modelos, com crenças e valores completamente distorcidos das crenças e dos valores que tornariam essa pessoa de fato produtiva e com potencial de crescimento pessoal e profissional. E essas pessoas vêm com uma mentalidade fracassada, e aí é inevitável que você, primeiro dando exemplo, vá precisar entrar num processo de educação. Não tem jeito, vai ter que educar. Como é que você educa essas pessoas? É a partir de conversa. Você precisa conversar. Primeiramente, obviamente, né, tem que estar claro para a pessoa que os horários e que a presença importam e são valorizadas e que você de fato vai cobrar isso. Essa informação ela antecede um feedback. Então você precisa deixar claro na política lá da empresa, olha, nosso horário é esse, nós temos essas pausas, nós temos esse tempo de descanso, né? É permitido fazer uma pausa. Então, a política de como o tempo deve ser respeitado tem que estar clarificado antes de mais nada. Agora, lembrando, a base de tudo isso é você mesmo, como gestor. Lembrando que se você tem uma política muito bonitinha no papel, mas você é o primeiro a descumprir, joga fora. Não serve para nada. Então, ok, você dá o exemplo, você tem uma política clara e a pessoa simplesmente não encaixa, não segue. Bom, se você quiser jogar essa pessoa porta para a rua, é um direito seu, como gestor, como dono de um negócio. Mas não acredito não ser a medida mais inteligente, porque é possível que a partir de algumas conversas, a partir de educação, você consiga trazer essa pessoa para um comportamento mais responsável em relação ao tempo, em relação ao trabalho. Então você precisa conversar. Como é que você estrutura essa conversa? Primeiro ponto, você chama a pessoa e informa os fatos que você observou em relação a esses atrasos, essas faltas de excesso e como isso te impacta. Como assim, Ricardo? Como isso me impacta? Impacta emocionalmente. Não estou falando nem ainda de resultados no processo, resultados na tua área, lucratividade, produtividade, vendas. Não estou falando disso. Eu estou falando de que como aquele comportamento do teu funcionário impacta você como pessoa. Vou dar alguns exemplos simples. Olha só. Fulano, eu tenho percebido aí que nos últimos 3 ou 4 dias começou a acontecer alguns atrasos recorrentes aí da tua parte. Olha, no dia tal você se atrasou tanto. Olha, eu estou ficando muito angustiado com isso. Então, olha aí, o que eu estou falando? Eu estou falando o que aconteceu e como eu estou me sentindo. Angústia é um tipo de sentimento que eu posso expressar e que não me fragiliza. Agora, se eu estou com muita raiva de você, bom, isso me fragiliza porque demonstra que eu sou uma pessoa instável emocionalmente. Então eu digo, este seu comportamento está me deixando muito, por exemplo, angustiado, está me deixando muito ansioso. Por quê? Agora, por que angústia? Por que ansiedade? Por que estou ficando temeroso? Estou ficando... sei lá, eu acho que os principais sentimentos relacionados a um atraso. Angústia, ansiedade, né? Temor. Mas por que angústia? Porque aí você vai dizer de que forma, né? O porquê que essa angústia, esse temor, essa ansiedade acontece em você a partir desse comportamento do outro. Aí você informa o impacto desse comportamento em alguma necessidade sua como gestor. Por exemplo, esses atrasos estão me deixando angustiados porque estão impactando diretamente a produtividade de toda a equipe, né, colocando em risco os nossos resultados que nós precisamos apresentar no final da semana, no final do mês, e isso está deixando todo mundo desconfortável, tá? Então, a angústia é causada por isso. A ansiedade é causada porque
né? Por exemplo, estamos com um prazo muito apertado para entrega desse projeto e os seus atrasos, as suas faltas em excesso estão impactando diretamente, né? Então está me deixando ansioso por conta de um possível fracasso, né, na entrega do nosso projeto dentro do prazo acordado. Então lembrando, você está tendo uma conversa onde você informou o que acontece, o que aconteceu, o que está acontecendo, sem emitir um juízo de valor dizendo você é um vagabundo, você é um irresponsável. Não, isso não serve aqui. Você aí já fechou a porta do processo educacional. Então, primeiro ponto, você fala o fato sem um julgamento. É fato, o que aconteceu, o que está acontecendo e como isso impacta em você e o porquê que isso está impactando em você. E aí você questiona quais são as causas reais desse comportamento. Ô fulano, por que isso tem acontecido? Vamos conversar. E aí vem as desculpas esfarrapadas, né? Ah, mas tem que ver que... Não... E aí tem um monte de desculpa. Não te interessam as desculpas. Não te interessam as desculpas. Você tem que ir mantendo uma boa postura, um bom equilíbrio emocional, fazendo perguntas para ir desmontando, ou melhor dizendo assim, descascando esta cebola. Imagina que é uma cebola com várias camadas e que a camada que te vem, né, em geral é uma desculpa esfarrapada que realmente não é aquilo ali. Se vocês, então vamos fazer isso aí que vai dar certo. E não dá, por quê? Porque a causa é mais profunda. Então você tem que fazer o quê? Esse é o próximo passo, buscar a causa raiz do comportamento. Eventualmente, a pessoa está se atrasando por uma questão que você nem imagina. Às vezes tem uma questão relacionada aí à desmotivação, pode ser. Às vezes tem relação à rotina de casa dessa pessoa que está desorganizada, ela tem problemas em casa e você não está a par disso. Cabe a você invadir a privacidade da pessoa? Não cabe, mas cabe a você fazer perguntas para que ela te traga, de alguma forma, que ela se sinta confortável, onde está sendo causado, né? De onde vem, né, essa necessidade de chegar atrasado. Tem muitas possibilidades. Muitas possibilidades. Às vezes tem a ver até com a visão de mundo que essa pessoa tem. Ela acredita que isso é bacana. Eu vou dizer para você que eu, quando era garotão, eu achava bacana me atrasar. Eu achava chique, eu achava que era bacana deixar os outros esperando. Olha a minha imaturidade. Até o momento em que fiz um curso de gestão do tempo e entendi o valor que o tempo tem. E eu não posso jogar o tempo dos outros fora, muito menos o meu próprio tempo. Então eu comecei a entender isso. E isso fez com que eu mudasse minha postura em relação ao cumprimento de prazos e ao respeito aos horários, em tudo na minha vida. Então, às vezes, a causa é mais profunda do que a gente imagina. Às vezes a gente está imaginando que é apenas uma preguiça e é mais fundo do que isso. Então você tem que ir fazendo perguntas. As perguntas são muito legais. As perguntas te ajudam a entender. Busque então a causa raiz. Fazendo perguntas. Fulano, mas o que tem acontecido? Tem acontecido que o ônibus, não sei o quê. Eu acordo, estou um pouco cansado. E aí eu fico um tempo demais na cama e eu começo a me remexer. Olha, mas por que de fato você tem acordado cansado? O que está acontecendo? É porque eu estou saindo da empresa meio tarde e eu chego em casa e já estou acabado. Aí eu mal janto não sei o quê, e aí eu vou dormir de barriga cheia. E aí você descobre que tem toda uma problemática que você precisa eventualmente até mudar a sua própria gestão dessa pessoa na rotina de trabalho. Olha que interessante, às vezes volta, né, o problema se volta para dentro de alguma falha na sua própria gestão da rotina, que causa sobrecarga e que acaba impactando no descanso, que acaba revertendo depois no dia seguinte como um atraso. Então isso é muito louco. Isso é muito louco. Bom, aí você encontrou a causa raiz. Qual é o próximo passo? Bom, estabelecer aí um plano de melhoria, um plano de ação. Mas tem que ter um plano claro, tem que ter alguma coisa objetiva. Olha, então vamos combinar assim, vamos fazer isso, então vamos resolver dessa forma. Alguma coisa tem que sair dali combinada. Não pode simplesmente você ter essa conversa e servir como uma espécie de sermão, assim, vazio, né? Que você fala, a pessoa ouve, ela baixa a cabeça e diz sim, senhor, e vai embora. Não serviu muito para muita coisa. Por quê? A causa raiz não foi encontrada e uma ação, né, e uma contramedida não foi estabelecida. Então é preciso que você finalize essa conversa com alguma coisa mais clara e objetiva. O que será feito de fato?
Ok, aí você combinou e a pessoa, não, beleza, a partir de agora eu vou mudar minha postura, eu vou resolver essa parada aí, e eu vou começar a chegar no horário, e eu vou ter mais compromisso aí com a empresa e evitar essas faltas aí, essa bagunça que eu tô fazendo na minha rotina, na minha vida pessoal, etc. Beleza, aí você conseguiu ter um plano. Bom, não seja ingênuo acreditando que esse plano vai ser seguido de cara, porque não é. Basta você lembrar, né? Eu vou emagrecer, eu vou fazer exercício. Aí o cara vai lá, faz 2, 3 dias de academia e depois já larga de mão. Então o que acontece é que uma cultura para ser alterada é preciso ter muita persistência. E eventualmente essa pessoa está com a vida toda caótica, tá toda desregrada e ela não consegue ter persistência para mudar alguma coisa. Então vai caber a você, como o líder, acompanhar esse processo de mudança. E como é que você acompanha isso? Bom, observando. Você vai observar se esse comportamento está melhorando ou não, e a partir desta observação você vai dar feedbacks corretivos ou feedbacks de incentivo. Se a pessoa começa a entrar no eixo, você vai lá e diz, cara, que bacana, tô vendo aí que você tá conseguindo colocar em ordem a rotina, tá bacana, olha, parabéns, show de bola, vamos por aí, é por aí que vai. Então, entende? Você dá um reconhecimento ali. Começa a desviar, você chama de novo fulano. Tô vendo aí que, né, aquela nossa combinação, o que está acontecendo, né? Aquela combinação aí que a gente fez está sendo descumprida, o que está acontecendo? Então você vai fazendo correções. Se o comportamento persiste, Ricardo, não, mas a pessoa fala que tudo bem, que agora vai e não vai. Eu já passei por isso que eu falei lá no início da nossa conversa que eu tive uma experiência assim. Você tem que ir apertando a pessoa no que a gente chama de funil corretivo. Não é apertando a pessoa fisicamente, tá? Estou dizendo apertando a conversa, tem que ser cada vez mais justa. Então a primeira vez você teve uma conversa, identificou a causa, talvez não tenha identificado de fato a causa na primeira conversa, você vai ter uma segunda tentando ir um pouco mais fundo. Quando identificar de fato a causa, aí tem que agir ali. Tá? E aí você vai dando um segundo feedback. Cara, mas eu vou ficar dando feedbacks eternamente? Não, porque a pessoa se acostuma, que basta ela ter que aguentar uma conversa. Se ela conseguir aguentar uma conversa desconfortável, para ela é mais interessante do que mudar o próprio comportamento. Então ela acha assim, não, beleza, né? Eu vou continuar fazendo do jeito que eu quero, eu vou ser chamado num canto, né? Meu gestor vai falar comigo, vai dar um pito ali, como a gente diz aqui no Sul, né? E vai ficar por isso. E eu vou continuar e vai ser maravilhoso porque eu continuo irresponsável, eu continuo descomprometido e tudo bem. Então não adianta você insistir nisso. Você vai precisar fazer realmente um processo de ir apertando a conversa. Então na primeira conversa você orientou, depois você deu um feedback corretivo, dá mais um feedback corretivo e deu. São 2 feedbacks corretivos em geral para um tipo de situação como essa. Tá? Atraso e falta são comportamentos mais leves, tá? E que você pode dar até, de repente, um terceiro feedback quando muito, tá? Mas aí, a partir daí, o que eu faço, Ricardo? Vai para advertência. Parte para advertência, dá uma carta de advertência. Olha, esse comportamento realmente a gente já conversou, taraná, tá aqui. Você está descumprindo um acordo importante de trabalho. E aqui está a carta para você. Essa carta vai te ajudar na hora de uma demissão por justa causa? Possivelmente não na legislação brasileira, né? Possivelmente não, mas não é por isso que você está se armando com essa carta. É para realmente demonstrar que algo está mudando. Porque se continua a conversa, feedback é como ele é aquela criança, né, que vai lá e rouba um doce do armário e a mãe diz, olha, não faça isso. Ele vai lá, rouba de novo o doce. E a mãe, não faz isso. Depois a terceira vez a mãe dá um grito. A quarta vez a mãe dá mais um grito mais alto. Na quinta vez a mãe vai lá e dá um tapa, né? Dá uma palmada, na sexta vez dá uma palmada mais forte, depois ela pensa, bom, o que eu vou fazer agora? Vou matar meu filho? Não vou matar, né? Então ela diz, ele é assim mesmo, que continue assim. E é essa a educação que a pessoa recebeu em casa. Então ela acha que ela pode ir estendendo a corda até o limite em que o seu gestor, né, o seu líder, o seu superior hierárquico desista de o educar. Então como ele já apertou essa corda, já puxou essa corda em casa, ele acha que vai fazer isso também na empresa. Então, por isso que você precisa ir apertando o processo. E até um ponto em que você vai, de fato, ter que demitir. Se realmente não houver uma mudança, vai ter que demitir. Poxa, Ricardo, mas aí eu vou ter que demitir uma pessoa só porque ela se atrasa? Não é só bom. Se para você atraso tudo bem, então não demite. Mas se para você atrasos e faltas são problemas
de construção de uma cultura nociva, você tem que tomar uma atitude dura e olha, fulano, você é muito competente aqui, você entrega um trabalho, gosto de trabalhar com você nesses aspectos, mas de fato, né, a questão dos atrasos recorrentes, das faltas recorrentes, são problemas que eu não posso permitir que se instalem aqui na nossa equipe, porque é um péssimo exemplo. Todo mundo vai seguir isso. Todo mundo vai achar, se fulaninho pode, que é mais antigo, eu também vou batalhar para chegar lá. Olha só onde é que os colegas vão querer chegar. Vão querer chegar justamente no descomprometimento, na acomodação. Então você nivela tudo por baixo, é péssimo isso. Então, fazer vista grossa para um problema assim, por mais tênue, mais, mas puxa vida, um atrasinho aqui, outro ali, coisa e tal, e vai se repetindo. Mas fazer vista grossa para isso é colocar a tua régua lá embaixo. O teu nível fica lá embaixo, né? Então, a minha sugestão veemente é que você não permita, né, que estes comportamentos irresponsáveis, imaturos, descomprometidos se instalem na tua equipe. Então você começa aí colocando uma disciplina em relação a isso. E isso serve como exemplo para todo o resto. Então todo tipo de exigência que você tiver em relação ao cumprimento de prazos, de horários, de desempenho, de resultados, começa com a simples ação de ser firme em relação à disciplina de horários, prazos, atrasos, faltas. Pensa nisso. Espero que este episódio tenha te ajudado com boas reflexões. Te convido a conhecer mais do meu programa de mentoria para gestores, para líderes, para donos de negócios, visitando o site ricardomallet.com. Ricardo Mallet é MALLET.com. Um grande abraço e até o nosso próximo episódio. Tchau, tchau.